Esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. Eu sou a Tati. E eu sou a Ana. Esse podcast nasceu de altas conversas ao vivo e por WhatsApp entre três amigas que gostam muito de livros. Sem aquela coisa muito acadêmica, rebuscada, mas sim a literatura como esse elemento despertador do que é humano, porque com ela a gente com certeza vive muito melhor. Nossa ideia é trazer essa literatura de uma forma descomplicada, descontraída, sempre com uma convidada ou um convidado especial para debater conosco sobre esse mundo incrível que é o mundo dos livros. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela que é jornalista, apresentadora e colunista da Rádio Gaúcha, gata, inteligente, generosa, engraçada, mãe do Gabriel, amiga da Fernanda Torres, entende de política, de futebol, de economia, de Oscar, de Big Brother, de livros, e eu não sei que horas ela dorme para dominar tantos assuntos assim. Ela é a Kelly Matheus! Ai, amei! Sempre quis fazer uma abertura assim. Vou atualizar agora a bio, amei. Cara, eu também não sei que hora eu durmo, sinceramente. Eu não sei, porque é muita coisa, apresenta vários programas, tá aqui no podcast. Exato. Sou garota coitada. de programa, sou. Garota de programa. Cobro, por isso cobro. E leio. Isso, lê, na verdade, veio... o que eu mais recebo é assim, que horas tu lê? Como isso é possível? E eu também não sei. Veio lendo o Edouard Louis, né? Nunca sei como pronuncia. Eu também não sei pronunciar Louis. Quem é do francês, gente? Ele é do francês. Edouard Louis. Eduardo Louis. Edouard Louis. Ai, que chique. Chique, né, gente? Eu falo... Que tá meio hypado. Então, quando a gente lê um hype, também eu fico assim, meio... Ai, será que tá lendo só porque é hype? E tô, né, gente? Porque, enfim, foi estrela da Flip e tal. Ele é maravilhoso. Mas é um soco, né, gente? É um soco. Ele é muito bom. É assim... Esse tipo de livro é aquele livro que tu não consegue ficar indiferente, né? Porque ele tipo, dá um sacudidão, assim, né? Incrível. O Potter até estava me fazendo uma leitura, assim, de que ele descreve tão bem que parece que ele não tá na cena, né? Parece que ele é um observador de fora que descreve... Ele se distanciou tanto do né, que ele consegue incrível. fazer isso. Ele é incrível. Mas eu comecei dele. pelo Quem Matou Meu Quem Pai. Matou Meu Pai. Que é excelente. Espetacular. E agora, quando eu comprei, né? Eu tava falando pra Camila... Eu fui numa livraria que eu adoro, na Zona Sul de Porto Alegre. Gosto do ambiente, assim, que é na beira do rio. E tem a livraria também, que é uma delícia. E aí, eu tenho uma compulsão. Sabe o negócio de sapato que fala que mulher tem? Eu é o livro. Porque, obviamente, eu tenho 25 livros na e 2 fila. sapatos. Isso é verdade. E eu continuo comprando, sabe? Eu tinha que ser parada, porque eu agora... Vou entrevistar, não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, então talvez eu já tenha entrevistado a Vera Iaconelli. Ai, chique. E aí eu comprei 3 dela. Eu apertei no botão, eu comprei 3 já, de cara. Ótima. O Manifesto Antimaternalista. Isso eu dou de presente para as mães. Né? Acho perfeito. Aí o novo dela, que é um pouco da história da vida dela, e mais um que eu já nem... Tu vê que a minha maluquice, né? A minha bipolaridade tipo 2 me leva para isso, para compra do... eu tô junto com Tati Bernardi e Carol Pires. E aí eu acabo comprando. Daí eu comprei 2 dele e simplesmente amei. Não, ele é sensacional. Eu gosto muito Mas dele. é um... Tipo, mas em que momento, Kelly? Tu para ler? Qual é esse momento com tanta coisa? Eu amei esse podcast porque eu sempre preferi estar lendo. É verdade. Eu posso estar como, sei lá, o George Clooney. É verdade. Eu sempre preferi estar lendo. E agora eu comecei a levar na bolsa para tentar ler no intervalo. No almoço. Que intervalo? Tipo assim, porque eu termino... Que intervalo, querida? Intervalo do meia-noite às 8 da manhã. No trabalho, assim, eu almoço, daí vou pro computador para preparar o programa da tarde. E às vezes, daí eu, tipo, tô fazendo uma coisa até administrativa, assim, né? Hoje eu tava cuidando do ponto, deixando organizado ali. E se a pessoa bate ponto. Eu ia te perguntar, tu bate ponto? Sou CLT, gente. Você acha que eu sou celeb? Eu sou CLT. Celeb-T, entendeu? Celeb-T, que é uma CLTista aqui. E eu sou 6 por 1, porque eu trabalho sábado. Também. Estatutária, mas bato. E aí eu pensei, cara, eu preferia estar lendo meu livrinho. Então vai que tem uma brecha, assim, vai que tem uma oportunidade. Só que esse livro engana, né? Porque ele é pequenininho, mas ele é uma porrada. Tu não consegue ler ele numa sentada. Exatamente. Tem que ir digerindo ele até tu... Porque ele é pesado. E aí contrasta no último que eu li,
Aliás, não, acho que eu li o Quem Matou Meu Pai e antes desse eu li outro. Eu li um outro que é uma capa preta, não vou me lembrar. Que acho que é o que eu recomendo não começar por esse, não? Eu comecei por um Só que não a Tati tinha. Bernardi indicou uma vez, eu li. Ela é apaixonada por O ele. Fim de Ed. E, esse aí. Dizem que tem que ler esse primeiro, esse né? é muito bom. Mas não estava em falta na livraria. E aí, o que eu tinha lido primeiro, antes de da Luí, é completamente contraposto a isso, antagônico, que é uma literatura hoje, eu não sabia, eu ganhei de presente do Potter, que é chamada de literatura de cura, que tá super hypada também, que são livros que te deixam no flow, assim, deixa sabe? curada. Eu comecei com, de novo, eu ganhei de presente do Potter, a livraria, Bem-vindos à Livraria Yonandong, que é uma, aliás, a maioria são sul-coreanos, é uma autora sul-coreana, que agora eu não saberei pronunciar o nome, mas enfim, procurem que é bom. E aí é numa livraria que tem um café e são pessoas conversando e aí tu te senta ali demais. e tu vai saboreando o café e o tempo todo a perspectiva é contrapor essa ideia de produtividade, de primeiro livro do ano, segundo livro do ano. Sim. Não, cara, e tá tudo bem tu não ser o CEO da empresa, o cara que faz o café, o barista tá feliz da vida. Já viu o filme Os Dias Perfeitos? É isso aí? É isso aí. É muito legal. E é dessa perspectiva. Japonês. É Ó, japonês. viu? Não sei se porque lá eles têm uma cultura muito do trabalho, de não ter... A gente acha que a gente não descansa lá, é direto, né, e tal. Então, ela é uma engenheira da computação, se eu não me engano. E aí, ela faz esse livro. Eu lembro que eu falei para minha psiquiatra, e eles falaram, cara, é o meu momento, assim, de meditação. Eu fiquei triste quando terminei esse livro. Daí vem essa porrada aqui na minha cara... Esse não é de cura. Não, esse aqui esse aqui é da terapia, tu lembra? Esse é da terapia. Mas isso de não querer terminar os livros, eu tenho uma amiga que ela compra, eu gosto muito de Rubem Fonseca, mas ela sempre deixa um sem ela terminar de ler, porque ela não quer terminar o Rubem Fonseca. Exato. Ela deixa aquele único livro para ser inédito para ela, acho muito bom. Que eu tava falando, que ela disse assim, que é sempre bom deixar um livro, porque ninguém vai morrer antes de terminar um livro. Não tem como morrer antes de terminar um livro, então é bom deixar sempre o livro na mesa. Mas aí, nessa literatura de cura, eu ainda comprei, mas esse eu ainda não engrenei, eu tô meio me enrolando nele, que é o Lavanderia dos Corações. Não conheço. Também é nessa perspectiva, que seria uma literatura menor, sei lá, não sei, né? Mas que é uma literatura também hypadíssimo, que é tu ir na leveza, assim, ela propõe... preciso. A gente aí daí tu vai lendo, tu lê mais de um livro ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer isso porque... Sabe o que eu penso? Eu acho. E eu tô lendo um terceiro ao mesmo tempo, desculpa, Tati, vou te deixar devolver, que eu ganhei de presente agora no Amigo Secreto das mães, do meu grupo de mães, que é da Marcela Ceribelli, O Despertar da Mulher Exausta. É legal. Que conversa muito com a minha vida, óbvios, né? Não sei por quê. Eu amo demais. Mas aquele podcast. Não, é que eu fico pensando que eu não consigo mais fazer isso. Agora eu tenho hiperfoco em um livro, em um autor, daí eu disseco esse autor e daí eu não consigo mais. Mas antes eu ficava lendo, eu dizia que era minha novela. Eu lia a novela das 6, a novela das 9. E era os livros. Era a forma cada como um tem um tema, É que tem lugares para ler, né? Às vezes você vai ler no intervalo do trabalho, é um tipo de livro. Agora, se eu vou sentar depois no sofá, no fim da noite, é outra. Acho que as leituras também. Eu consigo ler vários ao mesmo tempo. O dia que eu tô, hoje eu tô mais... tomar uma porrada do Luí vai me deixar meio triste. Como eu vim aqui, eu tô meio triste, assim. Porque tá contando a história da mãe, fui dando uma depressão, assim. E esse da livraria, eu queria que desse o mesmo brilhinho esse Lavanderia, mas ainda não deu. Não sei porque não cheguei ainda na parte, né? Sei lá, dar um plot twist. Mas esse da livraria era o meu momento. Sabe aquele momento que tu senta pra tomar um chá, um café e... Coisa boa, né? Os livros nos proporcionam isso, né? Pena que a gente fica, às vezes, muito no celular, não dá muita... Isso aqui, o Despertar da Mulher Exausta, ela fala isso, que ela tem até um termo que ela usa, que eu não me lembro o técnico agora, que é tipo uma procrastinação. É um negócio assim, ó. A gente passa o dia inteiro trabalhando um monte, né? Nós aqui temos esse exemplo. E aí, quando a gente chega de noite, a gente quer se dar um prazer, assim. Eu vou, né? Porque o nome pra isso, não sei o quê. Não é serotonina, é outro dopamina. Dopamina. Que é rápido. Então, a gente pode estar exausta, cansada, sabendo que tem que acordar às 6 da manhã. Mas a gente, vou me deixar na rede social. E aí, cara... E aí cai num buraco, foi pro né? beleléu. Exatamente. Foi pro beleléu.
Gurias, antes de a gente entrar, então, no nosso tema de hoje, eu queria dizer pra vocês que a gente tem patrocínio. Temos Chiquérrimo, chiquíssimo. Ai, chiquíssimas, porque a gente tem que falar o português correto. Não é. Então, gente, a gente tem publi. Então, nossa publi de hoje, a gente conta com o apoio do grupo DMC, e que são especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir a sua carga tributária. Então, sigam eles no Instagram, @dmrecupera, DMC Recupera, e conheça todos os serviços no site, www.dmcrecupera.com.br. Ah, bom, então, vamos para o assunto, então. Muito chiques. O assunto de hoje é um tema muito discutido no meio literário, né? Que existe uma literatura de mulheres, uma literatura feminina. E eu queria começar a pergunta para Kelly, que eu sei que além de fazer essas 1.200 atividades por dia, ela também está sempre atenta a tudo que se passa também. É uma ótima leitora, né? Como a gente já conversou aqui antes. E também uma entusiasta do projeto Leia Mulheres, né? Assim como todas nós aqui. Mas a gente ouve muito essa expressão literatura feminina, às vezes como se fosse assim, uma categoria à parte, né? Então, a minha pergunta para ti é se tu acha que essa ideia de que existe uma literatura de mulheres, feminina, é um rótulo necessário ou é uma armadilha, assim, que daqui a pouco nos nicha muito? Eu acho que tem duas lentes para a gente observar essa literatura feminina, ou literatura de mulheres. E a gente, analisando as duas perspectivas, a gente pode construir as interpretações. A primeira é separar, fazer um recorte de mulheres que escrevem, eu acho bom. Uma perspectiva de gênero. Porque, justamente, como durante muito tempo a gente leu homens, porque a sociedade foi forjada assim, né? Os políticos, em sua maioria, são homens, né? Quando tem uma mulher, a gente para e olha, a gente sabe de cor, né, o nome das mulheres que governaram, que foram presidentes ou são presidentes de banco, das escritoras. Então, eu acho que esse de recorte, dizer literatura de mulheres para pontuar e demarcar, eu acho importante. Agora, se vocês me trouxerem o recorte de uma literatura separar por temas que as mulheres leem, me incomoda. Eu tô falando da minha perspectiva, né, do que eu penso, e perspectivas diferentes, tá tudo certo. certo. Como se fosse menor, né? Parece que e aquela coisa de revista Cláudia, né? Isso. Me lembra isso, revista Cláudia. Isso, que para aquela época, tem textos, a minha amiga Carolina Bahia me mostrou um texto uma vez, como ser uma boa esposa, sabe? Que é aprenda a cozinhar, Bela né? recatada do lar, Isso, né? A minha avó falava, Kelly, como tu vai ser uma boa esposa se tu não sabe fazer café? E eu falei, graças a Deus tem a máquina que eu aperto um botão, né? E a cápsula e tal, que as mulheres também viviam só em ambiente doméstico, né? Exato. Antes. Então, assim, os homens saíam pro mundo, né? Tinham que contar, tinham que escrever, né? E as mulheres escreviam sobre o quê? Os filhos, a casa, os sentimentos, o que escrevia no diário. Não eram publicadas, né? E não eram publicadas, mas para além disso, elas também não tinham muito sobre, além disso, dos sentimentos, do amor, da maternidade. Então, obviamente, os homens tinham muito mais o que dizer, né? Do que mesmo os que escreviam não eram validados, não eram validados. Tanto que era tinha que usar pseudônimos também, né? Exatamente. As irmãs Brontë. Tudo que era escrito por mulher. Tinha esse recorte de o que as mulheres querem ler. Vocês já viram aquela série Coisa Mais Linda? Eu acho que tu já viu, né? Que é maravilhosa e que tem uma jornalista, que é a Mel, né, Lisboa, que faz, que teve agora no espetáculo em Porto Alegre, e que os homens ficam dizendo que eles escrevem as revistas femininas, né, que tinham esse recorte de dizer o que as... Mas só um pouquinho, né? E aí, quando as mulheres começaram a ocupar esses espaços... que bom, graças a Deus, né? E graças ao feminismo e tudo que acontece... Acho que aí a gente começa a ter uma mudança também muito importante para que seja validada qualquer escrita, que uma mulher não precisa escrever sobre celulite, sobre... Não, e para que os homens se interessem pelos assuntos das mulheres, né? Porque parece assim, que quando uma mulher escreve, parece que só interessa as mulheres, ler outras mulheres, né? E os homens é como se fosse uma literatura universal, né? O que os homens falam é a condição humana. Sei lá, quando o Salinger lá escreve O Apanhador do Campo de Centeio, ele é o Holden Caulfield, né, o personagem, ele é um menino que está lá nas férias, cheio de angústia, cheio de, né, tudo.
E aquilo, meu Deus, aquele livro né, todo mundo já leu, é um livro super, todo mundo se identifica, homens e mulheres. Agora, quando uma mulher escreve, tipo a Virginia Woolf, é Woolf? Nunca sei pronunciar. A Virginia Woolf escreve um livro, parece que só as mulheres se identificam, né? Como se não fosse um tema universal, um tema de condição humana. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que, é bem o que tu falou, literatura feminina me incomoda, mas uma literatura feita por mulheres. Aí eu acho que... E por que tem que demarcar, né? É que nem o Dia Internacional da Mulher. Eu adoraria que não tivesse, né? Porque significa que é tão natural que a gente ocupe os espaços, mas não, ainda precisa ter. Por que tem que ter um dia específico da síndrome de Down, por exemplo, né? Um dia da consciência negra que nasce, né, de um escritor, de um poeta, do Abdias Nascimento, e aqui no Rio Grande do Sul. Então, por quê? Porque a gente precisa mostrar, porque não é, como tu disse, o universal. Se fosse o universal, eu me lembro que uma vez a gente tinha um grupo de mulheres, né, acho que no ambiente de trabalho e tal, e aí um colega brincou assim, eu acho que, enfim, na boa intenção, não é uma pessoa que seja preconceituosa, mas brincou assim, e não vai ter um grupo de homens? E eu falei, ele já existe, se chama sociedade, né? Então, mas o meu filho de 8 anos perguntou isso também, se não tem o dia dos homens. Ele já existe, são todos já existe, os outros, querido, né? são todos os dias. Então, eu acho que demarcar isso, né, até para que a gente se provoque, eu nunca tinha me deparado, assim, na minha história, quando eu comecei a estudar coisas relacionadas a questões de gênero, né? Eu me formei nisso, em questões relacionadas à diversidade, recorte de gênero, de questões que envolvem a negritude, pessoas com deficiência também, todas isso que a gente chama de minoria, e esse termo não é pejorativo, que é um termo que diz que ainda o poder não está concentrado nas nossas mãos. Eu parto de um recorte de gênero, de mulher, né? Mas não sou atravessada por outras coisas, questões de raça, de deficiência, por exemplo, que tudo isso que se refere a esses grupos, como tu disse, ainda é considerado menor. Precisa ter um dia para mostrar que a gente existe. Tu precisa ter um dia para dizer que é literatura. E aí eu comecei a olhar para isso a partir dos estudos e eu falei, cara, eu fui entrar uma vibe, só vou ler mulher agora. E mulher também negra. já entrei nessa e aí vibe. comecei assim, ó, claro, não, tô com o Eduardo Luiz aqui, né? Mas eu comecei a me provocar para saber que escritoras mulheres eu já tinha lido. E aí comprei Chimamanda, e comprei Grada Quilomba, e comprei para já sair também da literatura só de mulheres brancas, né? Que é outra coisa. Para ver outros pontos de vista. Porque a Chimamanda tem o perigo da história única, se eu errar, vocês procuram na internet, no Google, ou no chat GPT, que agora tá. Né? Não dá pra confiar muito na literatura do chat GPT. Procurem as fontes. E aí, esse livro fala disso, porque o risco que tem é que você só saiba um ponto de vista, e o mundo é tão diverso, né? Se você não se permitir ver outros pontos de vista, tem uma expressão que é calçar o sapato, se você não calça, você não sabe o que é tá doendo ali, né? Que tem um calo ali, que tem um não sei o quê. E a literatura é isso, né? O pressuposto é te colocar no lugar do outro, né? A literatura é isso, não é... Ana. Eu falo muito, eu vocês acho já muitas notaram, coisas. né? Esse livro da Chimamanda eu gosto porque ele vem de um TEDx dela, né? E que eu acho maravilhoso. Porque ele tem... mostra tanto a história única da forma como ela é vista, mas também como ela viu, né? Ela fala do filho, né? Acho que é uma pessoa que... A mãe dela falou, mas tem que comer tudo porque o fulaninho não tem o que comer. E aí, enfim, todo esse, tanto o TEDx quanto o livro, ela vai falar isso, assim, que ela também tinha uma história única daquele menino. De quando ela chegou e viu que a família dele fazia coisas maravilhosas, artesanatos, ela disse, mas eles não eram pobres e passando trabalho, e ela sente isso, assim, eu acho muito legal mostrar todos esses ângulos, assim, e que ela, quando ela chegou, né, pra estudar, enfim, ela precisou passar por tudo isso e mostrar que ela foi ensinada uma literatura para ela de beber cerveja de gengibre, né, acho que ela falava que as princesas e como foi ensinado que era literatura, e quando ela entendeu que a literatura era outra coisa, ela podia falar do seu próprio mundo, né. Exatamente, quando o conceito de lugar de fala, aliás,
Aliás, eu vou indicar para mudar a perspectiva de leitura, toda a coleção de feminismos plurais da Djamila me abriu, assim, para o mundo, né? Porque ela traz a Carla Cotirene com um livro espetacular sobre interseccionalidade, traz ela própria com lugar de fala e conceito. Significa que eu não posso falar? Não, significa que eu falo a partir de um lugar. Então, se eu falar sobre a questão racial, eu tenho uma visão de uma mulher branca. Se eu falar sobre a questão de gênero, eu estou falando a partir do lugar de mulher. Se eu falar sobre classe, enfim... Vou abrindo parênteses aqui, né? Mas voltando para a coleção. O Rodney, o professor que fala sobre a questão da religião, né? E tantos outros, cara, a mente abre de uma maneira para essa questão do ponto de vista. Essa coleção, ela vem com essa ideia mesmo de ser mais acessível, né? De todo mundo. Exato. Eu acho que exclusivamente essa Feminismos Plurais que tu trouxe, ela justamente traz essa coisa de democratizar para todo mundo ter o acesso, e é quando todos esses conceitos começaram a vir à tona em uma escala muito maior, assim. Eu gosto bastante. Para eu, por exemplo, exato, que não sou acadêmica. Exato, sai da academia essa discussão e sai de um nicho, enfim, específico, e aí vai para o mundo, né? Ela vai para todo mundo ter acesso e conseguir debater. E eles querem escrever dessa forma, né? Sim. Aliás, tem um outro que eu me lembrei aqui, vocês me interrompam porque eu falo demais, da Angela Davis, que um prefácio é de uma professora da Universidade Federal da Bahia, não vou lembrar o nome. E que ela fala que as cotas raciais trouxeram uma mudança. A gente sempre olha assim, mas os negros usaram mais a universidade. Não, ela está assim, vocês não estão entendendo. Mudou a composição da bibliografia, dos livros que eram indicados e que são indicados para leitura. Quando que Angela Davis foi indicado? Serve também para as mulheres, para esse nosso assunto, né? Exatamente. Porque olha na URGS agora as leituras obrigatórias, né? Acho que não chega a ser... Não sei se alguém tem esse dado. Agora é 50%. 50%. Quando a gente, aqui tem mais ou menos a mesma idade, a Kelly é mais novinha que a gente... Querida, não. É botox, sacanagem. Quando a gente estudava para vestibular, quantas escritoras mulheres tinha? Clarice, exatamente. Cecília. Nem a Lígia Fagundes. A Lígia depois foi entrando, depois, né? Mas tem uma pesquisa que falando que fala de 20 disso. anos, é pouquíssimo, né? Tem uma e a Lígia, por exemplo, é maravilhosa, eu sou apaixonada. Tem uma pesquisa, né? Que mostra que desde o início, assim, da URGS, né? A gente fala aqui da nossa universidade, mas isso a gente pode falar de qualquer universidade do país, assim, porque realmente isso acontecia de ter, acho que era 30% de mulheres em todo o histórico, né, da universidade. E agora já temos, né, metade, né, as mulheres maravilhosas, Angélica Freitas, enfim, tem o livro, que é um dos livros até que depois eu quero trazer, que é o Pelotas, de um Punho. Maravilhoso esse livro. Não é que o Vitor Ramil musicou? É esse aqui, eu tenho no Kindle. Maravilhoso. Ela é maravilhosa, ela é super amiga do meu professor, do Fabrício Corsoletti. Ela é incrível mesmo. E eu penso, assim, que isso é também, de certa forma, quando a gente pensa nessa literatura adjetivada, né? A literatura feminina, a literatura feita por mulheres, literatura, enfim, LGBTQIA+. Se a gente for pensando, claro que nos incomoda um pouco pensar que por que a gente tem que separar em quem é a literatura de fato, né? Então, a literatura é a que é escrita por homens, brancos, héteros, né? Como São se Paulo, fosse São Paulo, Rio ainda, né? Se possível, Então, a gente pensar que é isso, que quem sempre dominou, né? Que estava nesse lugar. E aí, claro que incomoda, eu acho esse adjetivo de literatura feminina ou literatura produzida por mulheres. Mas eu acho que isso da cota, de alguma maneira, incomoda, mas não porque, assim, é uma luta para que a gente consiga... Bom, se precisa ter a cota agora, é o que eu penso, se precisa ter agora essa cota para que em algum momento a gente consiga ter o igual, né? E consiga que as pessoas leiam mulheres como... leem, né, os clássicos que a gente sabe que já vão sendo inseridos, né? A gente estuda Gregório de Matos e agora os livros didáticos já inserem lá que mulheres que escreviam nessa época. A gente está tendo esse ajuste, né? Que bom, assim. Acho que é o que a gente precisa, né? Botar a mão na massa para que tenha uma prioridade de leitura, né? E não que a gente não uma herança, né? A gente está falando de uma herança que as mulheres foram ir para a escola em nível mundial e meados do século XIX. Então, antes disso, era aquilo que tu disse. Ficava dentro de casa, ambiente doméstico. E os homens iam para Coimbra, iam para Paris estudar, né?
Então, E tem vocês também acham que quando a gente chega numa livraria, assim, as prateleiras, literatura feminina, vocês acham que é benéfico pra gente? Eu não tenho uma opinião formada. Não, assim. mas aí, por exemplo, quando eu quero... de novo, né? Se é por separação de... Aqui a gente fala de maquiagem, celulite, não sei o que, me incomoda. Mas como eu busco, por exemplo, se fosse literatura de gênero, eu gosto de buscar, assim, livros que me provocam. Feminismo é um assunto que eu gosto de aprender. E isso não me incomoda. Quando é com recorte específico para segmento e para eu aperfeiçoar. Porque eu gosto muito também, eu leio para sair do mundo, mas eu gosto de aprender também. E aí, por esse recorte, sim. Mas se é uma literatura feminina para separar... isso eu aqui, tenho homem... dúvida, porque tu Isso chega é na livraria... natureza feminina, né? Como se fosse assim, Não, o que quer é ver e que não existe isso, né? E quer ver um negócio que eu sempre paro para pensar e eu provoco? Maternidade. Porque existe livro sobre paternidade. Cara, eu só conheço o Piangers e o meu querido pai Mala, Beto, maravilhoso. Que é um livro que eu indico também para todo mundo. O Beto tem um perfil incrível, assim, de pai que exerce a parentalidade, né? Que exerce a paternidade. Mas, voltando, você já viu um livro sobre culpa paterna? Não, porque existe. Não tem. Eu já vi um livro, Mas tipo... não existe livro, porque não existe culpa. Porque não existe culpa, exatamente. Ou uma, assim, as mães, né? Eu sou mãe recente, 2 anos. A gente procura... Eu comprei 25 livros para entender, para entender não sei o quê. Você já viu os pais procurando? Não, grupo não de pais no WhatsApp. As crianças perguntaram para mim se eu tenho gêmeos, né? Pra quem não sabe, Vitor e Helena. Eles têm 9 anos. Maravilhosa. E aí eles falaram assim, mãe, mas por que esse grupo aí de você só tem mulher, só tem mãe? Não tem um grupo de pais? Eu disse, vamos botar esses pais no grupo. No nosso, da minha Eu ia dizer isso, na minha a gente também. colocou... escola botaram também. Ninguém fala, O Gabarro já falou alguma vez? Nenhuma. Eu ia fazer esse Eles nem comentário. leem. Os pais da minha filha também estão. A minha filha tem 11 anos. E também os pais estão presentes, mas eu não os vejo Só falar. falaram esses dias quando falaram do futebol, depois daí alguém se Não, às manifestou. vezes eles se manifestam, 39, vou pra emergência, essas coisas que mãe discute, né? Ai, o que vocês acham melhor? Não. Sei lá, usar pomada ou Até porque eles vão negócio de perguntar pra mamila? mãe. Não é? Então, por que eu tô falando sobre isso? Por que eu trouxe isso? Porque essa literatura de maternidade deveria ser universal, né? Deveria ser lida por todo mundo. Literatura de parentalidade, né? Exato. Foste no ponto, Camila. Exatamente. De parentalidade. Mas a gente separa por maternidade, separa por, né? E é um livro, por exemplo, que alguém vai escrever. Eu também não tô... Meus filhos já estão com 9 anos. Muita coisa que te interessa agora já não me interessa mais saber, né? Sem dúvida. Mas, assim, os homens não vão se interessar por maternidade. Ou, sei lá, a gente nunca fala, não tem literatura sobre menstruação, por exemplo. Exatamente. Se os homens menstruassem, pode ter certeza que ia ter, assim, a Uma referência... Não, e referência nos livros sobre batalha sangrenta, sobre né, várias coisas, assim. Mas não tem, então, acho que a ideia da escritora feminina é justamente colocar essas referências para que um dia eles também possam falar sobre isso de uma maneira universal, né? Como se fosse um tema universal. E do seu lugar de fala, como a gente falou antes, né? Essa questão, a gente discutia isso muito entre nós, assim, porque tem literatura boa, se a gente pode falar em literatura boa e literatura que não é boa, mulheres escrevem bem e escrevem mal, e homens escrevem bem e homens escrevem mal, né? Então eu penso assim, tem sim personagens femininas escritas por homens que eu amo, né? Bibiana, do Érico Veríssimo, maravilhosa, Úrsula, do 100 Anos de Solidão, né? A gente tem várias personagens muito, né, incríveis, e assim como a gente tem, né, mulheres que escreveram no personagem masculino, e aí lembramos do Fim, né, da Fernanda Torres, tem aqueles 5 tá falando homens, com a amiga da ali a Fernanda Torres. Torres, maravilhosa. Querida. Ela vai saber a Fernanda Torres agora que tá falando. E eu acho muito bom pra ela mandar um aqui. WhatsApp. eu acho muito bom quando isso acontece, né, porque a gente descola, né, porque isso eu fiz no curso de letras, a gente teve muito essa discussão, né? Que a gente tem que descolar o autor do narrador daquela história, né? Então, o autor, ele inclusive tem aquilo da morte do autor, né? Na questão do Barthes, né? Que fala que depois que o livro vai pro mundo, né? Enfim, vai pro leitor, ele já não é mais teu, né? Então, Mas quando uma uma mulher... com o primeiro do Itamar Vieira... Júnior. O Torturado. Com personagens femininas sensacionais. incríveis, né? Eu A sou gente lembrou apaixonada. também, daí vindo pro lado da música, do Chico Buarque, né? Meu amor, eu Maravilhoso. sou apaixonada. A gente com afeto, que com ele açúcar até com afeto. no documentário da Nara Leão, não sei se você já viu.
vocês Eu já viram. comecei a É ver. lindo, lindo Na demais. Ele TV é disse- mais difícil de eu conseguir. Só porque que é ele muito disse que não lindo. vai mais cantar, porque ele disse que ele foi muito cancelado. cancelado, né? Mas com as- imagina. pelas feministas, por causa... Eu trouxe ainda a letra de Com Açúcar, Com Afeto, que eu amo É essa lindo, música. é lindo. Ah, esse demais. valeria um outro podcast, né? Com essas letras, esses livros, esses filmes, a gente cancela ou não cancela? É, e não a gente cancela. pensar que ali, por exemplo, na letra de Com Açúcar, Com Afeto, ele é muito irônico, né? Aquela personagem que ele cria, o lírico ali no feminino, ela o tempo inteiro, ela aceita aquele homem de volta, né? Depois de tudo que ele fez. E a gente vê os pontos de ironia, né? Então, acho que a crítica justamente falha nesse Que ironia sentido. não é todo mundo que entende. Porque ironia né? não é todo mundo que entende, porque a música é muito irônica, não é a mulher aceita de qualquer forma e vai sempre voltar pra ele. Tem esse final, mas a gente vê que ela entende Mas super mesmo bem que aquela... fosse, né? A literatura não é pra ensinar nada, né? Ah, isso eu concordo. A literatura não é pra Ah, ensinar, não é pra fazer não é pra militar na literatura, claro. não é um lugar pra Se militar na militar, tá literatura. tudo certo também, mas Tá ela tudo não certo existe também. para isso. Não existe né? pra isso. Não é pra Ela vir não com é pra respostas. ensinar A alguma literatura não é coisa. pra vir com respostas, é justamente pra fazer. E a literatura é para o exercício de se colocar no lugar do outro, né? Tanto que assim, eu posso ter 39 anos e escrever que eu sou uma velhinha de 90 anos. E não sou, né? Então. Ali até a gente conversava sobre a questão da Clarice, né? Que diz, quando escrevo, não sou homem nem mulher, sou homem e mulher. Então é isso, porque a gente não tem como olhar um livro e dizer, esse aqui foi escrito por mulher, esse foi escrito por um homem. Não, na verdade, né? A literatura não tem esse Mas vocês não gênero, acham que, né? de repente, nichar seria o ideal para justamente ter esse acesso maior? Eu também, eu concordo contigo no recorte. E aí, isso aqui vocês levem para algum tema de um outro podcast, que esse aqui é com polemicaça, risco de cancelamento altíssimo. Aliás, ela foi cancelada por esse texto, que eu realmente sou muito objetivo do podcast chegar sem ser cancelado. Eu já fui cancelada várias vezes, então a gente não cancelem de novo. Teve financiamento imobiliário. Que é a Djamila Ribeiro. Para mim, assim, uma escritora, uma potência, uma incrível. Ela fez um texto, vou conversar com o que tu falou, que eu concordo contigo, tem que demarcar, chamado Mulheres que Menstruam. Por quê? Porque ela foi agora muito cancelada. muito cancelada. Ela foi Porque muito. o correto Transgênero, agora né? seria pessoas que menstruam. Porque você pode ter um homem trans que menstrua, um homem trans que fica grávido, né? Eu não estou fazendo juízo de valor, pelo amor de... For recortar, corta esta parte também. Por que eu estou dizendo isso? Porque este texto de Djamila, ela fala, eu quero. Eu acho importante que tenha a palavra mulheres para que não haja um apagamento, e constrói. E assim, não é que ela fez um texto, vozes na minha cabeça, ela fez um texto profundamente, com fundamento, né? Profundamente profundo. Com muita fundamentação teórica de quem é formada, né? Com leitura, com estudo e pesquisa, dizendo por que era importante demarcar. Cara, foi cancelada. Ela foi muito cancelada. Eu acho que botou um ponto na mesa. Mas isso, Mas, e ela enfim, manteve não, ali, né? Mas Sou ela a favor manteve. da comunidade trans, pelo amor de Mas Deus. ela Mas eu acho que foi um tá- momento. Ela foi cancelada pelo momento. Eu acho que tava num momento muito. Que tava com a coisa do militar, assim. Sobre isso, naquele momento, era muito. Ela assim. foi lida como transfóbica. É, daí ela acabou E sendo ela não é, né? transfóbica. Pra mim, assim, de novo, não me cancele. Não, Aquela eu que já acho fica que se não. desculpando Eu antes. acho que não. Mas e ela falava sobre isso. A gente tem que nominar. A gente tem que... E eu acho que o lugar de fala ou interseccionalidade, agora eu não vou lembrar. Os dois livros falam sobre isso, né? Porque tem muita crítica, que eu acho que tem críticas procedentes, que o feminismo não dialoga. Porque ele quer Sim. tanto demarcar, né? Sim, que tem ele essa. não conversa, ele não abre espaço. E isso eu acho, daí tá no livro da Manuela Dávila, O Porquê Lutamos. A Manuela traz uma visão interessante que a gente precisa conversar. Sim. Porque senão tu fecha, né? Tu enclausura, mesmo na literatura, né? Tu fecha na literatura alta e não considera, sei lá... Não, com certeza. Isso eu vou tem falar um muito. tempo polêmico, não considera Paulo Coelho, né? E aí, cara, tem uma galera que lê e tá bem. É sempre aquela coisa da literatura menor, né? É. Então não adianta tu ler, tu tem que ler Machado de Isso. Assis. Tipo essa literatura de cura que eu falei, que eu acho... Eu não sei se tá com literatura menor, eu não sei. Mas Mas é uma falávamos sobre isso também. É. Porque o que acontece? Acho que o acesso ao livro chega diferente para as pessoas. Eu comentei ainda com a minha mãe. Minha mãe lê livro, ama livro espírita. E para ela é a forma mãe como ela também. lê. Ela quer muito que eu negócio leia de os livros Harry espíritas. Potter, né? Isso gerou uma discussão também. Não é? Porque as crianças daí mandam ler Machado de Assis, que tá bem, né? tá Mas ótimo. as crianças querem
querem ler Harry Não, Potter. mas que criança tem que lendo ler, Machado de mas- Assis com 12 anos não vai gostar. Eu fui gostar de Machado de Assis agora. Sim. né? Tem É, espaço com pra 30 tudo, anos, né? Eu penso isso, tem espaço pra tudo, né? Tem espaço pro Harry Potter e a criança vai gostar Eu depois no também futuro de acho. ler Machado de Assis, vai gostar. Quanto mais a gente incentivar, eu acho que isso que a Tati falou. Tem livro bom É e livro bem ruim, isso, essa é né? a verdade. Exatamente. E Como pensar tem que música quem boa, vai música começar a Exato. ler, né, livro espírita, vai ler, enfim. É uma janela se abrindo, né? Pra leitura mesmo. A assim, gente né? Uma sempre forma falou de isso, né? acesso. Que não é que a gente não. Que tem quem não gosta de ler, não gosta de ler. Na verdade, a pessoa não encontrou ainda o que ela gosta de ler, né? Porque ele é um hábito que, claro, que hoje, no meio dos celulares, É enfim, construído tablet, o hábito, ele é né? construído. Ele precisa, hoje, a gente não tem mais essa cabeça de parar, né? E é difícil a gente pedir para um adolescente parar e ler um livro com Gente, toda. pra nós, vocês não acham isso? Pra É, nós. mas Eu, difícil. às vezes, assim, eu leio 10 páginas e eu falo... Eu tenho um texto... Eu fico buscando a referência. Tem um texto na Piauí que um repórter escreveu sobre Eu isso. adoro a Piauí. Que é... Mas eu não vou lembrar o nome agora, porque não é de recente, que é a dificuldade que tem da gente parar para ler um texto, porque o nosso cérebro tá indo lá e voltando cá e não sei o que. As janelas abertas, né? Lá das abas do computador, né? Tu tem que te forçar não é a palavra, mas tu tem que te educar e ficar... Não, tá, continua aqui, porque daí tu pensa... Mas eu não tô existindo, porque eu não tô no grupo de WhatsApp respondendo. Eu não tô na rede O social Instagram, postando. eu tenho feito uma coisa e tem funcionado. De manhã eu olho ali, naquele momento eu acordo, vou no banheiro, desinstalo. Mas que gênia! E aí, de noite, eu instalo de novo ali pelas 8. Eu vou fazer isso porque eu botei o tempo aqui. Porque senão, quando tu vê, tu tá aqui, Como é que é? ó. O tempo eu Limite. ignoro. Eu também. Boto- Todos os dias eu me Todo sinto dia eu digo incompetente. ignorar o limite hoje. Ignorar o limite hoje. Só hoje. Só por hoje. Aí a média, 2 horas por dia. Ignorar o limite hoje. Eu. Então eu desinstalo. E assim, eu pego o Gênia. celular e aí eu sempre procuro. Ai, não tá aqui o. Ai, graças Ah, até instalada, aí tu... Aí eu desisto de instalar, porque... vou fazer isso hoje. Não, isso aí é melhor que Vou você falar agora. Naquela tremenda mão aqui. Então, primeiro tu posta nossos stories, depois tu desinstala. Exatamente. É. Senão a gente não existe, na rede social a gente não existe. Eu acho muito legal, assim, só antes da Camila vir que vai continuar, mas a gente falou na Angélica Freitas, e falando agora de celular, enfim, da gente não parar, ela tem 3 poemas, que é 3 poemas com auxílio do Google. E aí que ela coletou do Google, e todos eles são assim, a mulher vai... Aí diz, a mulher vai ao cinema, a mulher vai aprontar, a mulher vai ovular, vai sentir prazer. Ela vai colocando tudo que o Google respondeu pra ela. Quando ela pergunta, a mulher vai. É genial. É maravilhoso, é irônico, é incrível. Depois a mulher pensa, o segundo poema. Então, a mulher pensa com o coração, a mulher pensa de outra maneira, pensa por metáforas, e assim vai indo. E o último é a mulher deseja. Não, a mulher quer, desculpa. A mulher quer aí ser amada, quer um cara rico, quer todas aquelas conquistar. sugestões As do sugestões do Google. E é incrível, porque é legal, porque é muito irônico, assim, porque então isso é a o que- média do que o Google trouxe, foi do que que a as pessoas perguntam, o que acham que a mulher é, o que a mulher quer, o que a mulher vai fazer. Então, Muito bom. muito Muito bom, bom, ela é muito muito bom. boa. Dentro um útero é de um tamanho de um punho. Ela tava É aqui até maravilhoso. naquele evento que teve Festival. Festival Literário. Ai, que legal. É muito bom. E eu acho legal porque ela une isso também desse mundo virtual que a gente não consegue sair, e ela traz por poema, né, com essa ironia que eu acho incrível, né? E eu queria fazer a última pergunta antes Já? dos nossos quadros. Mas antes dos nossos quadros. falei Ai, a conversa tá boa, né? Isso é, um adoro, bom sinal. adoro. Eu não sei se é contraditório isso que eu vou dizer depois de tudo que a gente conversou, mas qual livro escrito por uma mulher vocês indicariam para o homem ler? Quem quer começar? Eu até me esqueci qual que eu tinha programado. Eu até trouxe o livro que eu indicaria, que é A Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. Ela é boa demais. É um livro fascinante e é interessante para o que a gente está debatendo hoje, que era uma narrativa construída a partir de vozes femininas para descrever um homem. Então, é toda uma... São várias Eu nunca narradoras... li, impresso depois. Não, Várias vou narradoras comprar. femininas que enfim, falar a respeito de um personagem específico, que é o Fio Jasmin. E, então, ele vai falar... Elas relatam a história desse homem. E a Conceição, enfim, né? Sem palavras. Ela é maravilhosa. Ela é um acontecimento. Eu fiquei pensando, se eu quisesse ser provocativa, mas é que eu amo ela, minha amiga, que eu amo demais, que é a Clara Corleone. Eu falei O para homem, que eu quero infelizmente, convidar ela para vir ela tem que aqui. vir. Vocês Eu vão acho que ela ver. combina. Eu Ela- encontrei ela várias vezes na Cidade Baixa. Vocês vão se amar. O ano retrasado, eu acho. Vocês vão se amar. E ela é amiga de uma amiga minha também. E eu ainda falei pras gurias, não falei? Falou. Eu virei best dela sem ser, porque eu li o livro dela, eu não sei, na pandemia, eu já sou a louca consumista do livro. E na pandemia eu fiquei muito pior. Então eu comprava livro e ia acumulando podia pilha. fazer Era assim, sabe? A Eu comprava bipolaridade livro vindo. e vinho.
Eu também. Exatamente. E aí, veio parar na minha mão. Eu comprei O Homem, Infelizmente, Tem que Acabar. Que, gente, é uma ironia. Se eu for recortar Ela teve essa parte. várias explicações, né? A Marta Medeiros fala isso. É uma ironia. Mas, enfim, recorta essa parte. E aí, chegou pra mim. E, cara, eu amei. E ela é engraçada, né? Ela é muito divertida. engraçada. Ela é divertida. irônica, ela é sarcástica, ela não sei o quê. E são textos soltos, editado por uma mulher, assim, ó, que eu amo também. Tragam ela. É uma aula. Minha professora querida Joana Búrico, de uma inteligência, de uma pesquisa, especialista em questões de gênero, maravilhosa. E a Joana era minha professora nessa época. E aí eu falei, cara, eu tô lendo um livro maravilhoso da Clara Corleone. Eu editei esse livro, toma. E eu tomei já. Daí eu falei, cara, eu quero que ela seja minha melhor amiga. E aí eu não sei, a gente começou um papo. Eu virei best dela pelo livro. Tu leu ela antes de ser amiga conhecer. dela? Que legal. Eu achei que E aí era o tudo que ela contrário. faz é maravilhoso. Ela é O porquê... Tu já leu Porque Era Ela, Porque Era Eu? Não, mas é uma frase minha da Ana. A gente é Cara, prima e a gente tem É essa frase. maravilhoso. Vou te mandar de presente. Ah, eu quero, muito Eu obrigada. sou E essa, traz eu sou ela, dessas. e traz ela de presente Eu venho também junto no também. podcast. Eu venho junto. Olha só, adorei já Adorei, esse rolê. adorei. Se eu fosse provocativa com os homens, mas não é porque ele é um livro, mas é porque ele é um livro que eu acho que ele traz um pouco do que nós somos. A gente não é a feminista que quer matar os homens, Não, sabe? A às gente, vezes só. uma parte importante dos nossos Depende do que dias, eles né? fizerem também. Depende. Mas a gente quer... Assim, o feminismo é uma caixa que assim, ó, tu pensa de um jeito, eu acho que isso aqui vale, isso aqui não vale, pra mim isso é uma discussão, pra ti não é botar todo mundo, né? A pessoa que é evangélica, ela pode ser feminista, né? Tudo cabe ali. Aí a Clara escreve, assim, Já tô louca pra ler já e maravilhosamente. trazer ela aqui. Pelo amor... Clara, amiga, eu te amo, love you. Não, é engraçado que, olha só, eu falei isso antes do podcast, que a gente tinha que trazer ela. Olha só. E a gente nem conversou sobre isso. Conexão, viu só? Conexão. Mas aí, tô pensando aqui, eu acho que eu indicaria o da Chimamanda, que eu acho que é TED Talk também, como criar, não sei se é uma criança Crianças feminista, uma feministas. mulher, Crianças eu feministas. indicaria. Esse é Ah, eu como já li criar- esse. Aham. eu indicaria. São vários É livros lindo, né? pequenos. Muito que ela Porque é tem. de uma gentileza É em muito explicar bonito. o É lindo porquê esse que é importante sem explicar, né? Ela fala, olha, amiga, é uma carta para uma amiga dela. Amiga, cara, quando vier falar de limpar, de lavar louça, faz assim, não faz assado, sabe? Eu indicaria esse. Muito Mas o outro é tão perspicaz que eu acho que vale também. Vale, indicada, duas indicações. A convidada cutucada. pode indicar dois. Pô, tem direito, com certeza. Essa Sou uma convidada pessoa, é né? maravilhosa. Eu sou- E tu, Ana? Falando em ironia, antes de eu falar o meu livro, tem um texto muito bom que eu gosto, que são dois textos do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fez um texto chamado O Povo, faz muito tempo, não sei nem o ano, acho que deve ter sido, sei lá, 2000, enfim. E aí ele, falando sobre ironia, a gente lê esse texto e ele diz que recebeu tanto pessoa, que ele dizia que o problema do Brasil era o povo. Povo, porque o povo era assim, né, todo irônico. E pra gente ver como tem essa dificuldade das pessoas entenderem ironia, ele recebeu crítica, recebeu pessoas dizendo que horror, que tu acha isso do povo, enfim, e pessoas dizendo é verdade. O problema do Brasil é o povo. E aí ele teve que fazer um segundo texto chamado Ironia Fina, explicando. Ah, mas Que é isso. Então Isso que né, a gente... sempre complicado fazer um texto irônico, né? Porque Mas não é todo muito mundo bom, que né? entende, né? Mas É É muito muito bom. bom, mas eu também já não faço, porque eu não. já aviso, se for cancelar, cortar, ironia. recorta. É. São tempos difíceis para os irônicos. É verdade. É verdade. Pra mim é difícil. O meu livro, então, eu vou indicar... indiquei o Útero é do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, antes, mas vou indicar nessa categoria de o que indicaria para um homem ler, né? Essa pergunta, eu vou indicar Contos de Amor Rasgados, da Marina Colasanti. É um Ela faleceu livro... agora há pouco, né? Sim. Sim. Ela e o marido, ela, né, os dois. E ela é incrível. Esse livro, eu até li no Kindle, que não é uma coisa que eu faço normalmente, eu gosto muito mais do papel. Mas eu li no Kindle e eles são contos bem curtos e rápidos de ler, assim, e são muito profundos. Realmente é assim, uma literatura, nossa, assim, incrível. Ele é um Quero livro ler. muito incrível. E eu tive uma experiência legal também, que eu fiquei ouvindo ao mesmo tempo o audiobook com o
Kindle aberto. Porque eu tinha aquela coisa, né? A gente tá fazendo as coisas em casa, enfim, tem pouco tempo, né? Porque a minha rotina também é muito corrida. Não tanto quanto a da Kelly. Olha. Mas, né, a minha rotina é corrida. E eu pensei, não tô lendo tanto. Essa cobrança que a gente fica se fazendo. Tudo me identifico super. Então eu pensei, quem sabe se eu pego o livro também, né, na Audible, não sei muito bem como é que se diz ali, é da Amazon, mas é a parte Daí tu de compra leitura. livro de áudio, Compra, mas aí é mais em conta, enfim, né? Daí eu usei os dois e excelente, eu conseguia ouvir o livro e ao legal. mesmo tempo ler também ali, mas é mais fácil de abrir, né? Porque no Kindle era mais rápido. E fazendo as outras coisas e também a narração, é que depende da narração. Ali não é uma narração, né, qualquer que a gente encontra. É realmente alguém Interpretando, muito, assim? interpretando Mas que muito. legal, muito Lindamente. legal, vou tentar Muito também. bom, eu gostei da experiência, assim, pretendo continuar para, né, não que a gente queira só avançar no número de livros lidos, mas pós-enchente eu tive uma dificuldade de retomar minhas leituras, assim. Noto que eu fiquei, assim, um pouco... A questão da enchente, né, nos afetou completamente. E eu ainda não sou das pessoas afetadas do lado oeste aqui de Canoas, que é de onde a gente fala. Mas a gente se afeta, né, emocionalmente, Total, com trabalhando em certeza. abrigos, enfim. E aí eu tive dificuldade de retomar a leitura. E aí agora notei que esse ano tem andado melhor e essas, né, Vou testar. essas Eu ferramentas... não testei, boa. Viu? Vou Bom, dar viu? a minha dica de livro. Olha que engraçado, eu tinha preparado um livro, mas depois que tu falou desse teu, eu me lembrei de um que eu amo, que é da Natalia Ginsburg, que é As Pequenas Virtudes. Ela não que eu vai acho estar por que... aqui agora no... Não, ela já acho que tá falando da Natália. Vai ter uma Natália aqui. Mas a outra que escreveu Copo Vazio. Pode ser. Essa Natália pode Ginsburg ser. é italiana. E ela As Pequenas Virtudes. Acho que todo mundo deveria ler Não esse li. livro, que é muito bonito. É pequenininho, assim, mas também tem várias coisas muito bonitas de maternidade, de parentalidade, na verdade, de tudo, assim. Então, é um livro que eu acho lindo, que todo mundo tem que ler, assim, que é muito bonito. Gente, eu vou Eu vou anotar Não, depois eu vou fazer uma lista. Na descrição do episódio. Isso, Vou a fazer, gente bota vou na fazer. lista dos ali. livros citados. E Cara, vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho. Mas é um trabalho bom, né? E Falar nós sobre livros é temos sempre bom. quadros agora. Gosta? Vamos para os quadros. E o primeiro quadro é: qual foi aquele rolê aleatório que no meio do rolê tu pensou, eu preferia estar lendo? A Kelly respondeu no início, qualquer rolê ela... Cara, é assim, ó, quando uma pessoa... Eu adoro pessoas, né? Eu trabalho com isso, mas quando uma pessoa começa, assim, com um papo, eu digo, nossa, seria tão bom eu estar lendo um história livro bem agora, comprida. sabe? Aquela história a bem pessoa comprida. pergunta, já Pederneice é gremista ou colorado? Eu, Ai, meu Deus, sério. sabe? Mas, enfim, as pessoas perguntam isso, tá Perguntam. tudo bem, meus parentes perguntam, não me cancelem. Amo meus parentes. Mas deixa eu... Falem vocês que eu vou pensar Ana. um episódio específico que Ana. eu gostaria. Tu começa. Eu vou contar um rolê, mas que ele vai envolver aqui Camila, que é minha Meu prima. Deus, vamos ver. Ele Vamos começou ver se ele é como... autoficção. ele vai misturando, né? Não, aconteceu. Mas assim, a gente começou como um rolê literário, né? E pensamos, vamos à Feira do Livro de Porto Alegre, né? Acho que isso era em 2023. Ai, que legal, eu gosto de todos os anos, né? E aí, fomos juntas, né? Nesse rolê. Chegando lá, ela disse, meio aos livros, enfim. Ela disse, no caso, eu. No caso, Tá. Camila disse assim, vamos tomar um chopinho? E eu disse, mas na Feira do Livro, eu nunca tinha... Super valeu, meu amigo Davi Coimbra sempre... Super, shoppings cremosos. Sempre maravilhoso. E eu nunca tinha tomado chopp na Feira do Livro, porque não era uma prática minha. E eu, não, é ótimo, eu sempre tomo, vamos lá. Então me ajuda a contar essa história. Normal. Me Pega um ajuda a livro e contar essa toma um história. chopp. Aí chegamos, tomamos o primeiro shopping, aí com os livros, enfim, fomos pra Casa de Cultura Mário Quintana. E aí, continuamos ali, bebendo, só que eu tinha ido de carro. E o meu carro é amarelo, é um amarelo bem chamativo, assim. E eu pensando, ai, meu amarelinho tá estacionado. Eu tenho que ir embora saindo daqui dirigindo, né? E eu pensando, a gente tem que cuidar. Só que nisso foram entrando pessoas trocando os personagens da mesa. Sentaram... Várias pessoas chegavam e iam embora e a gente continuava ali. Sentaram eu sou amigos, dessas, isso, vou sentaram uns amigos, depois iam embora, e depois sentou, nós no barranco, né, assim. cunhado, Meu Deus. e isso, aí foram trocando as pessoas, os personagens trocavam, mas aqui as protagonistas da história As continuaram. protagonistas continuaram. Permaneciam. E eu sempre preocupada que o meu amarelinho tava lá, como que eu ia embora daquele lugar, enfim. E aí a gente, então... Deixou o carro lá. Que era um rolê literário. Tudo isso era pensando que Feira podia do estar Livro. lendo Mas um Feira livro. do Livro pede um chopp, É. concordo Chopp. plenamente. Talvez não Não nessa intensidade, intensidade, nessa não sei. profundidade. é quase uma rave, enfim, quase uma... Rave é literária. rave, né? Exato. Acabou, Foi uma rave acabou. literária. Posso dar o... Pode dar o final. Final, que acabou, começou um rolê literário e a gente foi parar num karaokê.
Isso. Vocês são muito ousadas. Com os Karaokê, livros, com tudo os livros, junto. com livros Com a debaixo do pulseirinha braço. aquela do karaokê, sabe? Escrito no... Escrito, e a gente... Enfim, aí Os aquele... livros dentro do karaokê. Aí quando eu acordei no outro dia, eu pensei assim, ai, devia ter. Eu preferia ter ficado no Por quê, né? Pelo Fizemos menos a gente tudo voltou isso. de Uber, deixou o carro É, lá, não, porque não sim, bebemos não. dirigindo. Isso que o amarelinho ficou onde estava, Ficou, né? Eu tô Estacionamento. preocupação que ele É, ia porque eu deixar lá. fiquei Estacionamento angustiada. 24 horas, É, era Eu isso. fiquei angustiada com aquele amarelinho, mas depois, né? Tá tudo certo. Então esse é o nosso... Já te Já é o incluí. meu também. Já te É o incluí. meu rolê. Não, eu só vou pesquisar qual era o episódio, então a Tati fala, Tati. porque eu me lembro, mas eu tô em dúvida só de uma coisa, eu não quero errar Olha aí, na é data. muito... Muitas jornalista informações. fica com a data, né? O meu rolê é um rolê futuro, na verdade. A gente treina crossfit, né? Eu e Sim, Camilinha. eu treino Vocês são, olha, crossfit. no chão. Tati, eu estou no chão. Agora vou ficar audiobooks treinando crossfit. Já temos uma nova Já rotina. temos E uma temos, rotina nova. temos, enfim, nosso mesmo condomínio, somos vizinhas também, então nosso Somos mesmo vizinhas condomínio. crossfitters. Temos vizinhas que também treinam com a gente, que nos afeiçoamos ali. E elas me chamaram pra jantar na casa delas, eu fui, mega queridas, enfim. E Ai, eu sei adoro quem são. elas. Vou contar pra elas. Elas não vão nem saber quem é, imagina. Precisa contar, vamos ouvir o podcast. E aí, enfim, vinho vai, vinho vem, lá, algumas garrafinhas de vinho. Vamos acampar? Vamos, super! Eu odeio acampar, gente. Eu odeio qualquer coisa que envolva. Bicho, céu. mosquito. Odeio qualquer odeio- coisa que Então, envolve gurias, externo. vou Eu falar o nome gosto. delas. Gurias, vocês não vão mais acampar com a Tati. Vocês vão ficar sabendo através do Spotify. A Tati vai. Gente, aí não dá. Daí eu falei, vamos, super. No outro dia eu acordei lembrando. Eu falei, meu Deus, eu combinei um acampamento. E como é que eu vou falar que não? Eu vou falar que eu vou estar em casa lendo, né? Eu vou ficar em casa que eu vou ter que ler. Mas pode levar o livro e ler no acampamento. Né? Mas enfim, dando Com mosquito, devido crédito a elas, na verdade, depois elas me falaram que não seria uma estrutura de acampamento que eu tenho na minha cabeça. Mas agora, Era vou falar mais isso aqui que eu estrutura. aprendi, Tati, que tem um conceito que eu não sabia, chamado glamping. Que é camping com glamour. Olha só. Eu acho que Olha, elas são. interessa, o Elas é mosquito nesse sabe estilo. disso. Mas aí tu fica numa bolha. Eu fui agora, bem legal, gente, de Três Coroas. Eu não fui Isso, sabendo acho que disso. até inclusive em Três Coroas. Recomendo super. Eu já acampei em Três Coroas. Mas é realmente um negócio de, entre aspas, luxo. Não é luxo, né? Mas assim, ó, cama top, né? O quarto é uma bolha. Tu fica numa bolha, literalmente. Tu entra um iglu, assim, e tu fica ali dentro, separada dos mosquitos. Mas Olha! os que acampam raiz vão dizer Não, assim, ó, vão isso é péssimo. Nutella. Total, exatamente. Eles vão, mas eu achei muito bom. Então tá, Ok. gurias, eu só vou se for no glamping. Glamping, eu aprendi. só Eu fui levar vou- meu filho no rafting, tá? No parque do lado de Três Coroas. E tem um vídeo maravilhoso sobre isso. também. E meu filho tem 2 anos, ele foi fez rafting com a gente. Ai, coisa mais fofa. Viralizou e tal. Ainda bem que eu foi não sou muito tua legal. filha. A minha Rafting, mãe pelo mandou assim, amor de pelo Deus. amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí ele me. Agora o novo lembrar, o Cris foi que me falou, eu acho, que é um conceito, porque daí as habitações não é barraca, é um iglu mesmo. chique. É legal, acho que é horizonte. Depois eu boto pra vocês aí também. É muito legal. É assim, pra gente que gosta de poder pedir toalha, Claro. né? Que gosta de um chuveiro quente, que Sim, gosta por favor. daquele Eu saco de prefiro, dormir. mas quando eu era jovem, eu já fui em Três Coroas com tem a barraca, agora com não. aquela que tá sem Glamping. luz, assim, É um que era pra botar conceito, um... gente. Adorei. É um negócio, Não consigo mais. Teu rolê, Kelly. Cara, Camila, vou identificar, todo mundo vai identificar. Aí, eu de novo, gente. Era uma noite Meu Deus. de julho, gélida, 5, 6 graus. Só tínhamos... E ela ainda estava num outro ambiente. Eu estava na arquibancada, um gelo. Eu acho que tinha no Beira-Rio 10 pessoas. 10 pessoas. E nós dois. Nós ia empatar o jogo. O gol saiu aos 48 do segundo tempo. Que isso, Luverdense? Inter e Luverdense Ah, 1-0, gol do verdade. Potker. E um frio. E ainda foi um lance polêmico, porque o assistente levanta a infartei. bandeirinha, só que não tava, então ele abaixa. Eu me lembro disso. E aí o lance segue e sai o gol. Cara, eu preferia muito estar lendo. Muito! Eu preferia muito porque tava tá muito lendo. frio. Tava muito Tava frio. muito segunda divisão. Bah, Tava era a segunda muito divisão. Potker não impedido, assistente A gente que ganhou ou a levanta. gente empatou? E 1-0. 1-0. Eu me lembro que eu vou lá não é pra mureta, né? Ali e eu começo... depois eu me lembrei, eu sou pessoa pública, se eu apareço...
Falei todos os palavrões possíveis. Bah, esse rolê eu preferia estar lendo. Eu preferia muito estar em casa. Muito. Ele é equivalente ao acampamento raiz. Assim. Não, é muito pior. Inter e Luverdense é uma das piores coisas que eu já passei na minha vida. Na minha vida, assim. Eu sempre falo que eu sou torcedora raiz, porque eu me apaixono não é no Inter e Barcelona. É no Inter e Luverdense, é isso aí. Luverdense, aí que tu forja um torcedor, né? Nos anos 90. Esse rolê aí. Este rolê. Me dá até uma caída agora aqui. Só que a gente ganhou no final. Então, A gente ganhou. A gente subiu, a gente ganhou, A deu gente tudo ficou certo. tão angustiado, porque você vai até o limite, né? Aquele negócio assim, ó. Vamos perder. E ainda ficou aquele impasse, foi ou se não foi. Isso, uma angústia. o sofrimento foi 48 no segundo tempo. 48 sem Com saber lance se estava polêmico. validado ou não o gol. Aquele dia- Tipo, sério, era 5 graus. né? Era Tava muito frio. Era julho, Era, né? Invernão. era muito frio. Era muito frio. E a gente tava lá. Eu tava de touca, me gente lembro. tava lá. Assim. E, cara, eu preferia estar lendo contigo. Preferia. A gente podia estar tomando um vinho em casa, tomando um chazinho antes de dormir, né? Lendo um livrinho. Não, a gente tava lá. No Beira-Rio. Exatamente. Somos dessas. Somos dessas. E o último quadro é: qual o teu crush literário? Isso que pergunta interessante. Meu crush literário. Cara, ele não é meu crush literário do ponto de vista, assim, tipo, é o cara que eu mais leio, tá? Mas ele é meu crush literário porque é o livro da minha vida. Esse livro foi, assim, o primeiro livro que eu li e falei, cara, que troço espetacular. Eu me apaixonei pelo livro e pelo que ele me provocou. Eu era adolescente e eu falei, eu quero... isso aqui é... Eu ria. Pô, adolescente, eu achei fantástico. Tanto que quando ele lança o outro livro, que vocês já vão entender de que eu tô falando... Eu só fui a segunda pessoa a comprar. A primeira, sei lá, deve ter sido a mulher dele e a segunda fui eu. E aí, depois, eu fui acompanhar esse livro, venceu o primeiro Oscar do Brasil. Meu crush literário é o Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho. lindo. Eu me arrepio só de me lembrar. Esse livro, sei lá lindo. como ele foi parar na minha mão, porque eu me lembro que tava lendo na praia. E eu devorei, assim, porque eu achei ele... Nossa, adolescente, né? Ele conta toda a rebeldia Aí a narrativa dele, dele né? é boa, né? Incrível, Bom de ler engraçado, ele, né? fala palavrão, né? No filme aparece isso. E pra mim, juro, é o livro da minha vida, né? Todo mundo fala Legal. apanhador como centeio, porque foi, sei lá, uma chance. Não, pra mim, aquele livro mudou Que a minha legal. vida. E daí, quando sai, eu sei que ele escreveu outras coisas, mas quando sai o Ainda Estou Aqui, eu juro por Deus, eu sou a segunda pessoa, tipo assim, ó, no Natal eu pedi pra um amigo secreto, prioridade número 1, esse Eu livro. não li, só o filme, obviamente, eu vi E aí eu duas fiquei vezes. louca. E aí, mas eu não li porque era hype. Eu li porque ele tinha me provocado tanto naquele primeiro. E aí eu amei o livro, amei. E de repente vem o hype do filme. E aí eu leio de novo, óbvio, fiquei doida. Eu não sabia jamais que eu ia cobrir o Oscar, né? Primeiro que uma rádio do Rio Chiquérrima, Grande chiquíssima, do Sul. chiquíssima. Eu vou falar Chiquinha, tá? Agora eu vou Parece mudar. Chiquinha, Eu sou Chiquinha, tá? Chiquinha. E a rádio me chama para cobrir o Oscar, algo que eu jamais imaginei, porque uma rádio do Rio Grande do Sul, a Globo cobriu o Oscar, faz sentido, eu gosto mais de uma rádio, sei Não, lá, demais. de Minas. E tu cobriu o ser Oscar. essa pessoa. Eu? É demais, do, né? sei lá, o que Deus fez ali, ele olhou assim, Demais. essa pobre coitada, né? Tá tão ferrada na vida. E aí eu vou, faltando uma semana, eu releio ele de novo. Era o meu crush literário, entendeu? Eu tenho uma Demais, coisa assim. demais. Chego lá, o Brasil ganha. Não, Nossa, cara, foi não é. sensacional, e né? depois eu pensei que eu levei o livro na mala, eu cheguei na imigração e eu falei, ele falou, o que tu vai fazer? Eu falei, olha aqui, nossa! E eles não, como pra eles ganhar um Oscar é normal, porque eles são americanos, eles ganham um Oscar sempre. Eu falei, cara, nós vamos ganhar um Oscar. Ele falou, nós, você é do filme. Eu falei, não, nós brasileiros. Você é do filme. Eu até me Eles achavam, emociono. porque Eu nós, fico pra eles, emocionada com né? isso. Os americanos não dizem, nós ganhamos o Oscar Não, com Titanic, nós. Porque pra eles o filme ganhou. Pra nós, Brasil Nossa, ganhamos. olha, eu Era gritei. momento Quem que não pátrio. gritou, Foi né? pátrio, Na hora, meu exatamente. Deus, fico acordada até Coisa de mais manhã. Copa do Mundo. Até E de manhã, até uma da depois eu me manhã. arrependi de uma coisa, porque o livro tava na mala, eu devia ter levado o livro pra eles Eu ia te autografarem. perguntar isso a mesma agora, coisa. não Depois autografaram. Mas aí tu Mas amiga, vai de manda novo, um eu WhatsApp, trabalhei manda um tanto WhatsApp pra Fê, pra Nanda. Manda um WhatsApp pra Nanda Eu e entrevistei ela, o Walter Salles, o Celton. E aí eu fiquei pensando, cara, quando é que eu vou ter a chance de novo? Mas é que eu tava trabalhando vai ter a tanto. chance de novo. O Marcelo vem agora não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, mas ele
Vem no Fronteiras, né? Se eu não me engano. Ah, já. Então, talvez seja uma oportunidade. Mas ele é o meu crush Ótimo. literário. Ai, que lindo, adorei. E tu, Ana? O meu crush literário da vida é o Capitão Rodrigo Cambará. Ah, Né? ele é o Thiago Lacerda. Meu não, amigo, esses podem ali, ir. Meu amigo, meu amigo. Não, esse personagem marcou muito a minha vida e depois, óbvio, que com as adaptações, né? Tanto o Tarcísio, né? Também foi maravilhoso e o Thiago Lacerda também. Mas o personagem do livro, assim, ele pode ser terrível em alguns momentos, né? A gente fica com raiva dele e a gente se apaixona. Eu acho que é um personagem que me marca muito. Mas é muito bom, É né? muito bom. Ele é muito bem Personagem construído, maravilhoso, né? muito bem construído. E tu, Tati? Eu vou seguir na linha da Conceição Evaristo e como eu gosto de uma sarna para me coçar. O meu crush é um homem negro, cheio de seduzência, emocionalmente instável, que é o Fio Jasmin, que é o personagem principal. Leiam. Eu Que é o quero Fio ler. Jasmin, personagem principal, que ela retrata ele como frágil e belo, porém autodestrutivo. Nossa Então, Senhora. eu gosto de uma Mas ele é sarna, ótimo. né? É isso. É sobre... Mas é que nem eu, já vou dar o meu, que eu amo Helena Ferrante, sou Ferrunter. E eu gosto muito do Nino Sarratori, que é meio esquerdomacho, na verdade. Mas eu gosto muito dele, eu não sei o que dizer. Esse é meu crush literário. Mas os esquerdomachos, eles são São cativantes. sedutores, né? Eu gosto dele, ela sofre, né? Ele é meio escroto, mas ele também tem o seu charme, tem, né? Eu gosto muito dele. E então, Tati... Vai encerrar Aí, sabe o que eu fiquei nosso- pensando agora? Daí o Marcelo Rubens Paiva vai ver e viraliza um trecho desse. Ele vai dizer, aí o Gabardo vai dizer o quê? Eu falei, gente... Não, mas realmente é. É um crush, Mas é. um crush Não, mas é meu crush literário. Mas, Não, eu- não, ali, literário, mas ali não. é o personagem, né? Aí Mas ele descolamos é de que novo ele, ao mas sol. é meu crush literário. Claro, não tem seu nenhuma crush dúvida literário. disso. Mas Sim. Gabardo, não me cancela, por favor. Não, todo mundo pode falar menos o Gabardo. Não, né? pelo Por amor Deus. de Deus, eu tenho filho. Ele é uma... Gente, eu então acho é incrível. isso. Nosso papo foi bom demais, enfim. Eu Eu fiquei amei. incumbida, infelizmente, de trazer a triste notícia de que, enfim, né? Encerraram o nosso rolê literário. Vocês gostaram? Porque, Ai, eu enfim, amei. Foi bom pra vocês? Foi bom pra vocês, foi ótimo. ótimo. Eu nem vi a hora passar. Gente, Eu tô olhando os Meu relógios, Deus, tô eu em nervosa. choque. Tô nervosa Kelly, com os eu relógios. quero inicialmente te agradecer por ter disponibilizado Ai, na muito tua obrigada. agenda Muito obrigada. super corrida, que tu já nos falou isso. aqui. Esse tempinho para conversar com a gente, enfim. E ser o nosso primeiro episódio, que honra nossa. Que honra. Muito obrigada pela tua rica contribuição. Foram muitos, né? Muitos livros pra gente Ai, anotar. sim, falei demais, E desculpa. fluiu demais, fluiu né? muito. Muito Vocês, bom. Tô muito talentosas, feliz. podcasters. Muito feliz. Nem nervosa eu fiquei. Maravilhoso. Neste caso, eu não preferi estar lendo, eu preferi estar... Boa! Eu É também. verdade. Então, eu já pergunto também pras gurias e como é que foi pra vocês. Passou o frio na barriga? Passou, estão... sentei aqui e fiquei agora de tá boa. Agora bem, tá tem bem. chopp na cara. né? Pra dar uma... A Kelly Pudinho. nos ajudou muito. Muito obrigada. Olha, Guria, passem sem os palavras. contatos de vocês. O meu Instagram eu nunca sei meu Instagram, que legal. Arroba isso, Camila né? S. Ó, é arroba Melo. Camila.S Tem um ponto. Melo, Melo com L só. Quando bota Camila S. Melo, já te aparece. É, Ele bota sempre isso, Camila né? S. Camila S. A Kelly dá melhor que eu, meu Instagram. Mas é isso, é Camila.S Melo. Aliás, leiam essa moça. Cadê o livro pra nós mostrar aqui? Ai, meu livro. Ai, meu livro. Aliás, caixa o prefácio de é spam. meu, né? O A prefácio, orelha. a orelha da Kelly, maravilhosa. escreveu Ela me pra mandou mim. no meu puerpério. Sim, morrendo de vergonha. Ai, por favor, amiga. E Tu é minha eu única tava amiga famosa. naquele momento, eu tava naquele momento que tu só vê teta, leite, o fedor de azedo. E isso aqui foi o primeiro momento que eu volto pra Ai, realidade, sabe, que sabe? Então bonito foi isso. muito marcante pra mim. Esse Oh. e o Pedro Mairal. Ah, Meu primeiro a Uruguaia? livro. E eu já tinha lido a Uruguaia. Foi o outro dele, que foi um sucesso, Sabrina Love. Não sei o que, Sabrina. Leiam, pelo Não amor li de esse, Deus. eu tô lendo um outro dele agora, de Leiam. crônica, super bom também. Eu acho que o primeiro Olhos de dele Fogo, é não, o, é não me o lembro. da desse Sabrina Love. Uma noite com... É maravilhoso. Ele é ótimo. Já vou anotar. Uruguaio, ele é ótimo. anotar É tudo. muito... É, porque Depois a eu vou Uruguai rever é tudo e vou sensacional, anotar. né? Eu Não amo. vamos dar spoiler. Mas esse livro tem um significado pra mim. Ai, disso, que assim, linda. de Vamos salvar falar a de mulher do mim. puerpério. Ele é um grande feito. Se esse livro, assim... Né, se o poder que o livro tem é esse, né? De resgatar alguém, esse livro me Ai, resgatou. que lindo, fiquei Ai, emocionada. Muito Leiam, ó, obrigada. legal. Muito obrigada.
Arrobas. O meu arroba é @janelasdaana. E eu também tenho Janelas da Ana Atividades, que é onde eu faço, como eu sou professora e trabalho muito com literatura, língua portuguesa, eu faço atividades também para os professores que têm interesse em colocar literatura nas suas aulas, né? Que às vezes não tem tempo, lindo enfim. demais esse Instagram. Aí trabalho com atividades também. E o Janelas da Ana daí é um perfil mais voltado para as minhas leituras, enfim, né? Pro dia a dia, assim, de alguém que gosta muito de ler, né? Então... E ela é mestre em literatura, ela é chique. Sucesso ela total. É uma mestrado em literatura brasileira, então por isso que eu sou ela é mais uma desesperada, assim. conhecedora exímia do Caio Fernando Abreu. Do Eu trabalhei no acervo do Caio. Quando agora o acervo tá na PUC, né? Mas antes o acervo tava na URGS. Isso, agora tá no Delfos. Mas antes de ir pro Delfos, ele ficou alguns anos na URGS e nesse período era bolsista de iniciação científica, coisa mais querida, lá, bicho, trabalhando no acervo do Caio. Então eu adoro cada guardanapo, cada coisa que eu vi ali naquele A acervo. gente faz o podcast sobre É o Caio. maravilhoso. É verdade, podemos. Vale. Tati, o teu. @tati.amali, com H no meio, AMAHLE. E eu já vou... a Kelly, né? Kelly, Qual que é da então. Não, sabe Kelly? que tu fez a AMH? O meu nome não é Kelly, meu nome é KI2Ls e Y, né? Porque como é teu nome? KI2Ls e Y, você tem que falar. É @Kelly Matos K. Por que tem o K? Porque já não tinha da Kelly Matos, já tava, essa né? Kelly Matos? Queria Vamos saber procurar também. essa Kelly Quem é Matos. atrás da você? Kelly. Quem Kelly é você, Matos. querida? Por favor, exclui esse Instagram. Tinha uma cantora de funk, eu acho Tudo a legítimo. ver. Sou eu, né? Porque, aliás, esse lado as pessoas não sabem. O meu ponto forte, subcelebridades e celebridades e mundo que... Esqueci de botar essa apresentação. A Kelly sabe tudo de eu sei subcelebridade. tudo. Se tu me perguntar os maravilhosa. bastidores, as fofocas Eu de descobri Vale quem era Amo Virgínia fofoca. semana eu passada. Amo Isso fofoca de me toma o subcelebridade. meu tempo de uma maneira. Maravilhosa. Tu quer falar comigo da Fazenda Talismã, da Virgínia, Fazenda da Bruna Marquezine, João Guilherme? Sou eu. A Kelly sabe Tô tudo. me Eu perdendo. esqueci de Essa é a falar minha essa grande parte. expertise. Mas Muito é bom. @Kelly Matos K no Instagram e Rádio Gaúcha de manhã, de tarde, de noite, zero Sempre hora. quando passar lá, a Kelly tá lá. Eu moro lá, né, gente? O meu Mora filho lá. nasceu lá. Na maternidade, Isso é- 0 hora. Exatamente. Então, Aquele @Kelly perímetro da Matos Kelly. K, fotos minhas de Gabriel e outras cocitas mais. Gente, então Maravilhosa. estendo o nosso muito obrigado aos nossos parceiros também, aos meninos do RF Media, que nos acolheram aqui no espaço hoje. Ótimo, O tá estúdio lindo massa esse estúdio, demais. muito Muito bonito, bonito. adorei. Ao Alexandre Pereira, que fez toda a nossa imagem visual, que ficou linda. Então, Bibo. Bonita! Ah! A Kelly conhece ele, dá o arroba. @APR77. Isso aí, APR77. Então, esse é o arroba do Alexandre, que fez a Isso. nossa imagem visual. E o nosso muito obrigado ao nosso patrocinador, nossa primeira publi, Chique. que é o Se alguém quiser patrocinar, fica à vontade. Mas, gente, quem quiser nos agradecer. patrocinar. que é o grupo DMC, que é referência em estratégias para a redução de carga tributária com segurança e inteligência. Então, se tu é empresário e busca soluções para pagar menos impostos de forma legal, fale com quem é especialista. Siga eles no Instagram, @DMCRecupera, ou acesse www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a saúde financeira da sua empresa. Gente, se esse papo fez sentido para vocês, assim como, enfim, se divertiram tanto quanto a gente aqui, então nos siga também nas redes sociais, que é o @preferistarlendo podcast. Curta e compartilha, que vem muito mais por aí. E o pessoal das publis que as gurias falaram que tem para quem quiser, é só nos contatar no preferistarlendopodcast@gmail.com. Primeiro episódio. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Maravilhosa.